pessoal, meu nome é Patrine e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância da qualidade da água na produção de frangos de corte. Um pouquinho sobre mim, então, eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente trabalho como assistente de conteúdo pedagógico da Academia da Avicultura, também sou assistente técnica da Easy Institute e trabalho aí com marketing e estratégia de conteúdo tanto da academia quanto da Easy também. Mas por que eu vim então falar sobre qualidade da água para vocês? Quando eu fiz o meu estágio curricular na Seara Alimentos, eu consegui passar por todos os processos produtivos, Desde incubatório, fábrica de ração, os matrizeiros, o abatedouro e, obviamente, o campo. A maior parte do meu estágio foi sim a campo e nesse período eu consegui fazer um intensivão aí sobre água. Por quê? A equipe, nesse período, esteve muito engajada em diversas coletas, análises, a gente teve diversas conversas com os produtores, com os laboratórios, e a gente conseguiu entender a importância da qualidade da água dos nossos processos. Também foi parte do meu trabalho de conclusão de curso, então eu fiz bastante pesquisa sobre o tema, e eu vim trazer um pouquinho para vocês do que eu aprendi, tanto a campo como também pesquisando sobre o assunto. Bom, a gente sabe que o Brasil ele tem uma produção altamente desenvolvida, intensiva e de ciclo rápido, E quando a gente fala de uma produção tão intensiva, a gente tem que falar um pouquinho sobre sustentabilidade. O mundo está de olho na nossa produção e é óbvio que a gente vai ser cobrado por isso, E a gente sabe que a gente utiliza muita água na produção hoje em dia. Para produzir cerca de 1 kg de carne de frango, a gente utiliza cerca de 8 litros, às vezes até mais, a campo. Para bater um frango, em torno de 25 a 50 litros de água por ave abatida. Então, é bastante coisa. E a gente, às vezes, precisa repensar não só a qualidade, mas também a sustentabilidade dos nossos processos. Mas como que funciona hoje, no campo? Qual que é o meio de captação de água mais utilizado, já que a gente também está falando de sustentabilidade, Hoje em dia, a maior parte da captação de água é feita por poços artesianos e semi-artesianos, que a gente chama de águas subterrâneas. Pode ser realizada também por fontes naturais, que são as águas superficiais, mas preferencialmente a gente sempre vai optar por poços artesianos ou semi-artesianos por considerar um risco de contaminação biológica muito menor. Ele não é isento, mas a gente considera que ele é muito menor do que das águas superficiais. De acordo com a NN 56 do MAPA, para que uma propriedade ela possa entrar em funcionamento, antes ela precisa realizar todo um levantamento aerofotogramétrico de todos os cursos de água da propriedade e também apresentar as medidas higiênico-sanitárias e de biossegurança que devem ser adotados caso ocorra algum incidente. De acordo com a NN 36 do MAPA, uma propriedade ela só pode ser liberada para funcionamento se ela apresentar antes um documento comprobatório sobre a qualidade microbiológica da água que vai ser fornecida para os animais. Função e consumo. Vamos falar um pouquinho sobre as principais funções da água. A gente sabe que ela é um nutriente essencial, ela é utilizada para a dessedentação dos animais, para a higiene das instalações, principalmente aí nos intervalos entre lotes. Ela é muito utilizada para a melhoria das condições térmicas, principalmente em regiões que faz muito calor, no verão. Ela é utilizada também para veículo de vacinas e medicamentos, por isso que a gente precisa prezar muito pela qualidade da água. Ela é utilizada para amolecer os alimentos e evitar a compactação. A gente sabe que se houver alimento no papo e não tiver água, a digestão não vai ocorrer da melhor forma. E se começar a acontecer essa compactação, ela pode até mesmo pressionar a carótida e diminuir o fluxo sanguíneo até o cérebro das aves. A água também faz parte de alguns processos vitais, como respiração, manutenção da temperatura corporal, a excreção de resíduos do metabolismo, a digestão, que a gente acabou de comentar, e também o transporte de nutrientes. O consumo da água ela é influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, a genética, a idade da ave. A gente sabe que aves mais velhas vão consumir muito mais água. O sexo, a gente sabe que os machos também consomem muito mais água do que as fêmeas. A temperatura do ambiente é algo bem legal da gente comentar, porque quando a temperatura do ambiente está muito mais alta do que o conforto térmico das aves, elas vão tender a consumir muito mais água. Mas o que acontece?
A temperatura da água, ela tende a se igualar também à temperatura do ambiente. Ou seja, se a temperatura do ambiente estiver muito alta e a temperatura da água também, ao invés das aves consumirem mais água, elas vão consumir menos água. E aí vai acontecer um desbalanço hídrico. Isso é um problemão para a gente a campo. A composição nutricional do alimento também é bem importante. Dietas que têm muito mais proteína vão fazer com que as aves consumam muito mais água. O tipo de bebedouro com certeza influencia e, obviamente, a regulagem dos equipamentos também. Falando agora um pouco mais sobre qualidade da água em si. De acordo com a resolução 430 do CONAMA, a água que a gente pode utilizar para a dessedentação dos animais é a água do tipo 3, que é diferente da água que a gente utiliza para uso humano, que é a água tipo 1 ou água tipo especial. Mas não significa que a água utilizada para os animais ela é de uma péssima qualidade. Ela, na verdade, tem que ter as mesmas qualidades do que a água que a gente consome. Ela tem que ser inodora, insípida, transparente, isenta de micro-organismos e com baixo nível de dureza. A única diferença da água tipo 3 para a água tipo 1, que é a que a gente consome, é o tipo de tratamento utilizado, mas ela precisa ter a mesma qualidade sim. Algumas alterações de cor, sabor, odor, turbidez podem indicar para a gente alguns processos aí que estão acontecendo, como por exemplo, decomposição de matéria orgânica, pode estar acontecendo dejeto de fontes industriais e de poluição, ou até mesmo presença de íons metálicos como o ferro e o manganês. Essas alterações, né, de cor, sabor, odor, pode indicar para a gente, né, que esteja ocorrendo uma transmissão de doenças infectocontagiosas. E isso, consequentemente, vai influenciar no desempenho do lote, vai diminuir o desempenho do lote. Alguns sinais clínicos que a gente pode estar vendo a campo também podem estar indicando para a gente aí a presença de alguns elementos nessa água que estão prejudicando. A gente pode fazer a aferição desses elementos e controlar eles também. Por exemplo, o chumbo, quando ele está em concentrações maiores que 0,02 mg por litro, né, ele vai se acumular no organismo das aves e vai causar intoxicação. Então, se a gente começa a ver, por exemplo, sinais de intoxicação a campo, a gente pensa mil coisas. Às vezes o problema pode estar na água, né? O ferro, né, além de conferir aquele sabor ruim e as aves vão tender a diminuir o consumo de água, ele também pode favorecer o desenvolvimento do Clostridium botulinum. E o magnésio e alguns outros sulfatos, quando estão em nível mais elevado, também podem causar diarreia no lote. Os sólidos dissolvidos totais é uma medida de salinidade que a gente também consegue aferir. E ela nos dá um número, né? E toda vez que esse número é muito alto, quanto maior esse número, indica que pior é a qualidade da água. Essas águas, que elas se tornam muito salinas, elas podem levar a um aumento da umidade das fezes e também um aumento de mortalidade do lote. Esse aumento da umidade das fezes já entra também em um outro problema, né? Porque o aumento da umidade vai fazer com que essa cama também tenha uma umidade muito mais alta, e quando a gente pensa aí no ciclo da amônia, a gente vai também ter um problema não só nesse lote, mas também nos lotes posteriores. O pH é considerado um indicador geral da qualidade da água, e ele é muito legal porque ele é muito fácil de medir no dia a dia da granja. Ele essas fitinhas, né, tem aqui na imagem, essas fitinhas coloridas, elas nos ajudam a medir o pH no dia a dia. É só você chegar lá no níppel, coloca a fitinha embaixo, ele já vai mudar de cor e vai te indicar qual que é o pH dessa água. O nível recomendado é que fique entre 6 e 8, porque águas muito ácidas, elas podem acabar até mesmo corroendo as tubulações e diminuindo a ação de desinfetantes. A dureza da água a gente também consegue medir, e ela pode até mesmo causar incrustações nas tubulações, diarreia e também interferir com a ação dos desinfetantes. Alguns outros indicadores de contaminação que a gente tem, que são bem legais, a gente pode fazer a coleta da água, enviar para o laboratório e descobrir esses índices, né? Que são os coliformes totais e os coliformes fecais. Os coliformes totais, quando estão presentes, eles podem indicar para a gente uma contaminação ambiental. O máximo permitido é de 10.000 UFCs para cada 100 ml.
Os coliformes fecais, eles indicam pra gente uma contaminação fecal. O ideal, claro, é que ele seja zero, né? Nada. Mas o máximo permitido é de 2.000 UFCs por ml. Por isso é muito importante a gente pensar muito em limpeza e desinfecção e também da higiene dos colaboradores. É algo que tem que estar presente, a gente tem que conversar, tem que fazer treinamentos e, óbvio, para evitar com que ocorra isso, limpeza e desinfecção entre lotes sempre. O cloro também é muito fácil de medir no dia a dia da granja. Ele é um dos desinfetantes mais utilizados na avicultura. Ele pode interferir também com o pH da água, por isso que ele tem que ser muito bem controlado e também pode causar diversas desordens intestinais. Então, ele deve ser constantemente monitorado. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre um plano de monitoria que a gente pode fazer, né? Mas o cloro durante todo o lote, ele não deve passar de 10 ppm. Para pintinho ele tem que ser muito baixo mesmo, de 1 a 3 ppm. Para frangos acima de 28 dias, no máximo 5 a 6 ppm e nunca ultrapassar 10 ppm, né, 10 partes por milhão durante todo o lote. Falando agora então do plano de monitoria. Esse plano de monitoria, eu cheguei num consenso, eu mesma montei essa tabela de acordo com as minhas pesquisas, sobre o que seria um plano de monitoria regular, talvez não ideal, mas perto do ideal, para que a gente pudesse fazer essa monitoria da água e conversar com os produtores, a gente ver sobre a qualidade, ver se o problema está na água ou se é algum outro fator que talvez esteja interferindo no desempenho do lote. A análise microbiológica, como eu comentei lá no começo, ela tem que ser feita antes mesmo de você iniciar as atividades dentro da granja. Sem esse documento que comprove a qualidade microbiológica da água, você não pode nem mesmo iniciar as suas atividades dentro da avicultura. Mas não é porque ela é feita lá no começo que ela nunca mais vai ser deixada de fazer, né? Ela tem que ser feita pelo menos 2 vezes ao ano. É preciso fazer também pelo menos 1 vez ao ano uma análise química, né? Entre cada lote, no intervalo entre lotes, limpeza e desinfecção das caixas d'água, das linhas, dos nípeis, dos bebedouros, sempre. Intervalo entre lotes é um momento muito importante, tem que ser feita a limpeza e desinfecção, principalmente das caixas d'água, os bebedouros, enfim. A manutenção do sistema de purificação, ele deve ser feito pelo menos 1 vez por mês, e a aferição e correção do cloro e pH semanalmente. Como eu falei para vocês, é muito fácil de medir, né? Os produtores têm aquelas fitinhas, muitas vezes a própria empresa fornece as fitinhas. Então, toda vez que você for fazer aí uma visita a campo, é conversar com o produtor, perguntar se ele fez, se ele não fez, pega a fitinha, vai lá com ele, mostra como faz, anota. A medição do cloro, do pH, é extremamente importante a gente ter essas informações. Bom, como considerações finais, o que eu trago aqui para vocês, a gente viu desde o começo quanto a água, na verdade, é importante, muitas vezes até negligenciada dentro da avicultura. A gente sempre pensa em doenças, a gente pensa em biosseguridade, a gente pensa em nutrição e muitas vezes a gente está deixando de lado a água, que é um bem tão importante, né? E se a qualidade dela não tá boa, o lote com certeza não vai bem. É uma coisa que a gente sempre comentava com os produtores, né? Quando eu estava a campo, se você não beberia a água que você está dando para os animais, por que eles deveriam beber? Né? Como eu comentei com vocês, a qualidade da água tem que ser a mesma. Até porque é toda uma questão fisiológica, tem também ali as vacinas, que a gente sabe que é algo bem crítico, que precisa de muitos detalhes, então a qualidade dessa água tem que ser aferida, tem que ser monitorada, a gente tem que coletar, conversar com o laboratório e conversar com os produtores. Implantar o plano de monitoria da água não é algo que tem que ficar só no papel, a gente tem que conversar, faz ali um checklist, põe na parede, conversa com os produtores, conversa com a equipe, com os outros técnicos, pra gente alinhar tudo isso, pra gente chegar a alguns fatores que muitas vezes eu falei pra vocês, às vezes não é doença, às vezes pode ser a qualidade da água que está sendo negligenciada. Uma coisa bem interessante que eu vi nas minhas pesquisas também sobre a captação da água da chuva. A gente falou bastante sobre sustentabilidade dos nossos processos. Hoje em dia a gente não pode utilizar ainda a captação da água das chuvas, né, na nossa produção,
mas é algo que está tendo bastante estudo, tem bastante tecnologia, investimento em pesquisa nessa área, para realmente a gente fazer um processo muito mais sustentável. Então, ainda não é uma realidade, mas é algo que a gente tem que começar a olhar daqui para frente, porque a água realmente é um bem escasso e ela é extremamente importante. Então, o que a gente puder fazer para melhorar os processos, para fazer os processos muito mais sustentáveis, a gente tem que fazer. Então, se eu puder dar um conselho, é para a gente olhar daqui para frente sobre sustentabilidade dos nossos processos e a captação de água das chuvas. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Aqui é uma conversa rápida. Se alguém tiver alguma dúvida, fica aqui o meu contato. Tem meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn. Pode chamar em qualquer uma dessas redes sociais ou por meu e-mail. Eu vou tentar responder vocês o mais rápido possível. Obrigada!